Hoje nós iremos falar um pouco sobre a recuperação de empresas nos formatos judicial e extrajudicial, inclusive aplicando a um caso de muita repercussão aqui no Brasil, que foi o das lojas americanas. Como foi mencionado, o Instituto da Recuperação de Empresas se subdivide em judicial e extrajudicial. Dessa forma, o devedor tem a liberdade de escolher entre a modalidade que melhor se aplica ao caso da sua empresa. A recuperação extrajudicial está regulamentada na Lei número 11.101 de 2005, que é conhecida como a Lei da Falência, mas que também trata da recuperação judicial e extrajudicial. O Instituto da Recuperação Extrajudicial é uma maneira pela qual a sociedade empresária procura se reerguer economicamente, evitando a falência, o que é possível quando a empresa está passando por uma crise que é sanada. Além disso, é uma ótima alternativa para evitar a morosidade do judiciário e o custo com relação à à recuperação judicial, perdão, que é bem menor. Além de que a recuperação judicial não tem um interventor, que é o administrador judicial, profissional responsável pela condução do processo, tanto da recuperação judicial quanto da falência. Logo, é evidente que a recuperação extrajudicial visa ser um procedimento mais simples, mas isso não quer dizer que esse processo simplificado torne menos rigoroso. Inclusive, ele tem muitos requisitos para poder evitar possíveis fraudes e prejuízos aos credores. Como a gente consegue visualizar aqui no diagrama, a recuperação extrajudicial ela se subdivide em homologatória e impositiva. Na homologatória, o devedor reúne todos os seus credores sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, no qual assinam um acordo de pagamento dos referidos créditos e, posteriormente, eles serão encaminhados para o juiz competente para que ele realize a homologação do plano. O juiz competente para homologar o pedido, processamento tanto da recuperação extrajudicial, no caso, homologar a recuperação extrajudicial, deferir o processamento da recuperação judicial ou decretar a falência, será sempre o juiz do local principal do estabelecimento do devedor, ou na filial da empresa, quando for fora do território brasileiro, como diz o terceiro artigo da Lei 11.101 de 2005. Na recuperação impositiva, o devedor poderá requerer a homologação do plano de recuperação extrajudicial, obrigando todos os credores por ele abrangidos. Porém, é necessário que esse plano seja assinado por mais da metade, pelos credores, né, que representam mais da metade dos créditos de cada espécie, que serão abrangidos pelo plano, sendo também encaminhado para uma homologação no Poder Judiciário. Depois que é iniciada a fase homologatória, não é permitida a realização de aditamentos ou pagamentos antecipados aos credores, bem como não é permitido qualquer tipo de tratamento desfavorável para aqueles que ficaram de fora do plano de recuperação extrajudicial. Oi, meu nome é Annelisa e eu vou falar um pouquinho sobre a recuperação extrajudicial, sobre os requisitos para obter esse benefício e algumas características de acordo com a Lei 11.101 de 2005. Bom, a recuperação extrajudicial é uma das inovações trazidas por esta lei, que é uma alternativa para solucionar crises financeiras de uma sociedade empresária ou do empresário. Bom, ela busca a adesão de credores previamente selecionados, onde o devedor terá a opção de tentar superar a crise financeira renegociando suas dívidas. Trata-se de mais um modelo de reestruturação focado no saneamento dos débitos por parte do devedor, obviamente, cujos efeitos alcançam um grupo de credores selecionados pelo devedor por impactar sua situação, financeira e econômica. Bom, para que o devedor alcance esse benefício, ele deverá cumprir alguns requisitos. Dentre eles, o devedor ele deverá estar no exercício regular da atividade por mais de 2 anos. Ele não deve ser falido e, se for, que ele obtenha uma sentença com trânsito em julgado, onde as responsabilidades estejam totalmente extintas. Ele também não pode ter pedido o pedido de recuperação judicial pendente e não pode ter obtido nenhuma recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial em menos de 2 anos. E, por fim, ele não pode ter sido condenado por qualquer um dos crimes previstos na lei em geral. Bom, sobre a recuperação extrajudicial, os artigos 161 ao 167 falam um pouquinho, dentro da Lei 11.101 de 2005, e tem algumas características.
Bom, dentre elas, né, obviamente, o devedor, para receber, propõe negociar com os seus credores o plano de recuperação extrajudicial, ele deverá atender aos requisitos que eu já elenquei. Ele poderá requerer também a homologação em juízo da recuperação extrajudicial, contendo, né, as suas justificativas, os termos, as condições e também a assinatura dos credores e dos devedores. E, por fim, a recuperação disposta nesta lei, ela não implica na impossibilidade de outras modalidades de acordo feitas entre os credores e os devedores, ou seja, não vai ter nenhum óbice quanto à realização de acordos ou tratativas internas que as partes queiram realizar. Bom, a recuperação judicial é um procedimento que possibilita que a empresa, durante uma crise financeira, possa negociar com seus credores e, assim, enquanto exerce a atividade empresarial, pague suas dívidas perante esses credores. A Lei 11.101, ela traz alguns requisitos, algumas pessoas que podem pedir, entrar com pedido de recuperação judicial e algumas pessoas que não podem entrar com esse pedido. Em regra, quem pode entrar com pedido de recuperação judicial é a empresa, ou seja, a pessoa jurídica. Entretanto, a lei ela traz uma exceção quando se trata do produtor rural, que mesmo sem ter se registrado perante a junta comercial, pode entrar com pedido de recuperação judicial. A lei mais à frente traz as pessoas que não podem entrar com esse pedido, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as instituições financeiras públicas ou privadas, as entidades de previdência complementar, as seguradoras, os planos de saúde, as cooperativas de crédito, os consórcios e as sociedades de capitalização e equiparadas. Mais à frente, nós também temos alguns requisitos que devem ser seguidos no momento de entrar com o pedido de recuperação judicial. Esses critérios, eles estão tomados como base para dizer se a empresa ela tem o direito ou não de ter esse pedido de recuperação judicial aceito. Esses critérios eles estão presentes no artigo 48 da lei e são 5, que são estar ativa e registrada na junta comercial por pelo menos 2 anos, e aí no caso do produtor rural, ele não necessita desse registro, não ter ingressado com outro processo de recuperação judicial nos últimos 5 anos, não ter obtido concessão de plano especial de recuperação judicial nos últimos 8 anos, e aí esse critério, no caso das empresas de pequeno porte, eles são diminuídos para 5 anos, e no caso do produtor rural, ele pode comprovar esse período através de documentos fiscais. 4. Se já foi falida anteriormente, a falência decretada já deve ter sido declarada extinta por sentença transitada em julgado, ou seja, não pode haver nenhuma responsabilidade remanescente de processos anteriores de falência, porque isso caracterizaria uma reincidência desse pedido de recuperação judicial. Isso diria que a empresa ela já tem o costume de acumular muitas dívidas. E 5. Não pode ter sido condenada ou ter como sócio ou controlador pessoa condenada por qualquer crime previsto na lei falimentar. Eu vou começar a falar um pouquinho como funciona a recuperação judicial. A empresa, primeiramente, ela deve elaborar um documento com pedido de recuperação e apresentá-lo à justiça. Esse documento ele precisa ter alguns itens obrigatoriamente, que são os motivos que levaram à crise financeira, as demonstrações contábeis dos últimos 3 anos, pelo menos, o detalhamento de todas as dívidas em aberto e a relação patrimonial dos sócios da empresa. A partir do momento em que o juiz ele aceita esse pedido, ele estabelece um prazo de 180 dias para a suspensão de suas obrigações de pagamento. E com isso, o juiz ele precisa nomear, ele nomeia, na verdade, um administrador judicial. O que é isso? Ele vai ser basicamente o auxiliador do processo de recuperação da empresa. E com isso, segundo a lei, ele precisa preferencialmente saber de algumas coisas, como direito, administração de empresa, contabilidade ou economia, ou ser empresa especialista nesse assunto. E tem as seguintes dúvidas, né? A recuperação judicial é a mesma coisa que falência? Não.
A recuperação judicial, ela existe justamente para que ela consiga impedir que a empresa ela venha à falência. Se o plano de recuperação da empresa não for aprovado ou se a empresa não conseguir cumprir as condições necessárias acordadas, o juiz ele decretará a falência. E com isso, vem também outras perguntas. Posso ser indenizado se tem ações de empresas que entrou na recuperação judicial? Se a empresa participar do novo mercado da B3, pode ser um investidor minoritário, pode solicitar sim a indenização em processo de arbitragem. Neste caso, a sua demanda não é direcionada ao judiciário, mas sim a uma comarca arbitral. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que a professora esteja assistindo a este vídeo. Eu vou falar um pouco sobre como se iniciou essa questão dessa quase falência das lojas americanas, que ficou bem famosa ultimamente. Acho que é a questão mais famosa que nós temos no direito de recuperação judicial recentemente. E cabe-se dizer que aqui demonstra uma linha do tempo de como se deu isso. A Americana se iniciou devendo ali, quando estourou a bomba, no valor de 20 bilhões. O presidente, inclusive, se demitiu e estava responsável pela empresa na época. As ações entraram em um declínio absurdo. As americanas foram processadas, os sócios foram processados por tudo isso, inclusive por empresas que se atentam em relação a essa questão de acionistas, e posteriormente ocorreu de que, não tendo mais possibilidade, tendo em vista que o valor estava muito alto, além desses 20 bilhões, foi acrescido também mais 20 bilhões, totalizando um débito constante de 40 bilhões, por um erro que se deu na contabilidade, onde fomentaram, na verdade, uma dívida, fomentaram como um débito existente, mas não na mesma proporção. Então, acreditava-se que o valor líquido do faturamento era muito maior do que na verdade era. Então, tem, de fato, um prejuízo exacerbado e chega a ser o ponto de estar gritante em relação a quase, de fato, decretar uma falência. E aí sim, não observando outra possibilidade, os sócios americanos, junto com seus advogados, entraram com pedido de recuperação judicial. E, como veremos posteriormente, a justiça concedeu esse pedido, como mostra aqui numa notícia da Band News. Justiça aceita o pedido de recuperação judicial e esse é o momento que se encontra, justamente aquele momento onde tem um administrador judicial, está sendo designado como será o pagamento dos credores, porque está no momento que nem as próprias americanas sabe se o valor que eles têm em caixa ou em patrimônio é suficiente para adimplir todos os credores que ela tem no momento. Então, justamente, está fazendo essa averiguação, esse balanço de caixa, e justamente para começar a adimplir todos os credores que estão constantes nos débitos, daqueles que estão em primeiro lugar, consequentemente, para aqueles que estão mais abaixo, para adimplir de forma total e ainda assim conseguir uma recuperação judicial para que as americanas se retirem dessa posição com recuperação judicial e voltem a ser novamente as americanas, de fato, sem essa questão de débito ou dívida gritante. E com isso eu finalizo minha parte e prossegue com um detalhamento maior de como está se dando a parte de recuperação judicial das americanas. A empresa escolhida, como nós vimos, foi Americanas, e como a recuperação judicial dela ainda não foi concluída, ainda está em processo, eu vou falar um pouquinho sobre as atualizações dessa recuperação. Em 21 de março, a Americanas ela publicou o seu plano de recuperação judicial e no dia 28 ela concluiu um acordo com os principais credores, visando o apoio deles nesse plano de recuperação, que, como nós já vimos, é basicamente o documento que ele materializa os meios de revitalização da empresa, buscando a preservação desta, né? E é de fato a sua recuperação. Nesse plano, ele prevê aumento de 24 bilhões de capital, 12 bilhões para os acionistas e outros 12 em conversão de dívida, compulsado para a parte dos credores. Os bancos, então, eles vão converter maior parte da dívida em ações
além de prever pagamentos através de leilão reverso e 6,7 bilhões para aqueles credores que aceitem receber antecipadamente, né, desde que haja um grande desconto dessa dívida, buscando no final desse processo dever cerca de 1,8 bilhões, com uma Assembleia Geral dos credores convocada para o dia 19 de dezembro. Mas vale lembrar que o Banco Safra ficou de fora do grupo dos principais credores, sendo eles um destes, que conta com o Banco Bradesco, Itaú, BTG Pactual, que esses outros somam cerca de 35% da dívida da empresa. E o Banco Safra foi à justiça, então, contra esse plano de recuperação judicial das Americanas. Lembrando que, para a aprovação desse plano de recuperação judicial na Assembleia, é necessário o apoio dos credores, que representem 50,01% da dívida. Além disso, por algumas notícias recentes, nós vemos que as Americanas fez o desligamento de cerca de 6 mil trabalhadores, que, segundo a empresa, nesse desligamento contém tanto os demitidos quanto os que se demitiram. E, além disso, ela afirmou que ainda o total de pagamentos da semana passada foi de 438 milhões, enquanto o total de recebimentos foi de 604 milhões. Ou seja, como esse processo ainda está correndo, nós vemos tanto pontos positivos que vão a favor dessa recuperação da empresa, mas também vemos pontos preocupantes, que ainda é um pouco incerto o futuro, mas que estamos aguardando atualizações.